Oi, gente, bom dia. Bom dia. Desculpem, chegou uma encomenda aqui em casa, eu fui ajudar a Agatha a receber. Ai, coisas do home office, né? Acontece. E aí, tudo bem com vocês? Como vai a vida? Tudo bem, professor. Vocês têm notícias do Enem? Nunca mais ouvi falar nele. Foi suspenso? Como é que estão as coisas? Vai ser ano que vem. Vai ser ano que vem? Vai ser o quê? Maio? Eu acho que sim, eu não sei, eu não vou fazer. Tá? Não vai fazer? Mas não é obrigatório? Não, é porque, tipo, eu não paguei a tempo. Eu achei que era obrigatório fazer o Enem quando terminasse a terceira série do ensino médio, para poder pegar o diploma. Eu não sei porque em algum momento eu ouvi isso. Eu não sabia disso. Se for isso, eu não sabia. Deixa eu ver se eu acho na internet. Eu acho que eu tinha isso na cabeça. Não é isso não. Não é O mais Enem, isso, ele não? é opcional. O Enem não é mais obrigatório? Né, não. E ano que vem vai ter um outro jeito agora, que é a partir do primeiro ano do ensino médio, que aí os alunos vão poder fazer uma prova a cada ano, sabe? Uma prova no primeiro, uma no segundo, uma no terceiro. E aí no final vai juntar a nota dessas três provas e aí vai ver, né, se consegue passar ou não para faculdade. Tipo, vai dar mais chances de fazer assim, né? Cada ano fazer uma prova, ao invés de fazer tudo de uma vez, vai ser dividido, cada ano vai poder fazer uma prova. Poxa, interessante isso. Não tinha ouvido falar nisso, não. Tem o quê? Sabe o nome para pesquisar aqui na internet? Ah, eu esqueci. Eu sei que é com D. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vem novo Enem. Deixa eu ver se vem alguma coisa. Enem seriado. Interessante. Vou marcar isso aqui para ler. Não tinha ouvido falar nisso ainda. Enem seriado. Interessante. A minha filha gritou ali: nunca foi, mãe! Que o Enem nunca foi obrigatório. Aí eu achei aqui dentro do portal Educar Mais, aí tem uma informação. Apesar de ter se tornado cada vez mais a escolha de muitos estudantes que querem conquistar uma vaga na universidade, seja pública ou privada, o Enem não é obrigatório para nenhum brasileiro. No entanto, o exame ganhou popularidade e adesão de boa parte das pessoas pelas possibilidades que são ofertadas para aqueles que atingem uma boa pontuação. Ah, olha só, vou falar. Esse negócio do diploma do ensino médio. Não é o diploma do ensino médio, não. Algumas faculdades particulares também estavam solicitando a comprovação do Enem, terem feito o Enem. Aí algumas para darem bolsa, outras para fazer processo de
Ai, gente, sumiu a palavra agora. Pensar muitas coisas ao mesmo tempo dá nisso. Seleção também, processo seletivo dentro das faculdades, era isso. Mas eu tinha isso na cabeça, de que você só pegava o diploma do ensino médio depois de fazer o Enem. Em algum momento isso aconteceu. Eu vou pesquisar melhor sobre isso, depois eu converso com vocês. Mas não é realmente obrigatório. Mas esse negócio aqui é bem interessante. Enem seriado levará em conta notas de cada ano do ensino médio na seleção de alunos para as universidades. Interessante. Interessante e também acho muito mais inteligente, né? Do que você pegar ao final de de 3 anos fazer uma prova. Agora, tem uma prova da faculdade que é obrigatória. Deixa eu perguntar para a secretária. Tem uma prova, mas ela também não sabe o nome. Eu sabia. E foi isso que até foi uma das coisas que eu fiquei pensando se eu fazia uma pós ou se eu fazia outra graduação. E eu falei, não vou fazer outra graduação, vou fazer a pós. Hã? ENAD. Já ouviram falar no ENAD? Provas do ENAD. Então, vamos para a nossa matéria. Eu acabo não sendo uma sumidade para o Enem, porque minha matéria não é uma matéria obrigatória, né? Eu acabo pegando mais, falando sobre os assuntos, mas as partes técnicas e burocráticas do Enem me passam. Até porque eu não concordo muito com o Enem, então... Mas isso é uma polêmica subversiva da minha parte. Então, hoje a gente entra na questão da ideologia na sociologia e eu peguei para vocês um vídeo que é engraçado, que é a diferença entre opinião e ideologia. Então, o cara, ele fala sobre o quanto a gente precisa ter em mente essa diferença, né, de forma bastante profunda, que é para não sair por aí levantando bandeiras que se desconhecem e também falando besteira com relação a essas ideologias. Tudo bem? Vocês estão aí? A aula caiu? Sim, Não, tudo tamo bem. Estamos aqui, professora. Tô aqui. Vocês ficam muito caladinhos.
Nesse E para não aspecto... atrapalhar a explicação, professor. Ah, tá bom. Dentro da... Eu sinto... O que eu mais sinto falta na sala de aula são vocês falando. Por incrível que pareça. Eu acho que eu Mas não... aqui é mais difícil. Aqui é mais difícil porque aí a gente vai ficar falando em cima da sua fala, né? Poxa. Nunca pensei que eu ia dizer isso. Que eu sinto falta do aluno conversando na sala de aula. Eu sempre achei que a falta de dinheiro ia atrapalhar a realização do meu sonho, ser uma programadora. Hoje nós vamos tecer a nossa opinião sobre o seu conjunto de ideias e também vamos dizer o nosso conjunto de ideias a respeito da sua opinião. Num vídeo anterior, nós colocamos aqui aquela situação de um filósofo chamado Parmênides. Existiu um filósofo... mas não são a mesma coisa? Não, não são. Para quem não conhece, existiu um filósofo chamado Parmênides. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Eu dei uma boa estudada assim a respeito dele. E ele é muito famoso por um conjunto de poemas que ele lançou. E nesse poema ele chega a algumas conclusões bem interessantes. Ele coloca que o conhecimento, ele basicamente se divide em duas situações. O conhecimento baseado em estudo, em fatos, em análise. Este é o conhecimento real, que é o conhecimento que não tem como você questionar. Olha, existe a gravidade. A gravidade, ela existe porque nós fizemos um estudo e aqui está provada a gravidade. E existe um conhecimento que ele é baseado naquilo que você acredita. Então ele divide os dois. Ele chama um de conhecimento mesmo e o outro ele chama de opinião. E a base de Parmênides com relação à opinião é a seguinte: opinião, meu amigo, é a ideia que você tem a respeito de um assunto que você não domina. É uma ideia que não depende de fatos, que não depende de nada para que ela exista. Ela é sua e acabou. Você determina aquilo como sendo seu. E não importa o que o mundo diga para você a esse respeito, que você vai continuar defendendo aquilo como sendo seu. Em resumo, meu amigo, opinião é você achar que Toddy é melhor que Nescau. Ou dizer que o nome de uma coisa é biscoito e não bolacha. Ou é bolacha e não biscoito. Não muda o fato. Não existe, aliás, até um fato que possa ser tratado nesse sentido. Não existem fatos. Então isso é opinião. Se não existem fatos para embrasar o que você diz, é só uma opinião. E opiniões, gente, podem mudar, tá? Vou citar Raul Seixas. Prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião sobre tudo, né? Você pode mudar de opinião. Mudar de opinião não é ruim, porque essa mudança de opinião, ela vai fazer parte do contexto de vida que você está vivendo ali no momento. E isso tem a ver com a maturidade, isso tem a ver com questões financeiras, isso tem a ver com questões burocráticas, questões políticas e por aí vai. Tá? Então, não é ruim mudar de opinião. Você precisa sustentar essa sua mudança de opinião. Eu tenho uma opinião sobre isso até aqui e daqui para cá eu mudei. Mudei por quê? Porque eu fiz uma reflexão diferente em cima daquilo que eu pensava antes. Ponto. Acabou e ninguém tem nada com isso. Isso não te exime de estar errado. O problema é que quando você diz, essa é a minha opinião, não interessa, você está declarando para o mundo o seguinte: não me interessa o que você diga, não me interessa o que você mostre, eu não vou mudar, é o que eu entendo sobre o assunto e eu não preciso dos seus fatos e das suas verdades para mudar minha opinião. Quando você usa isso, você está pegando a discussão e está levando ela para o nível mais baixo da existência. Para pensar, para raciocinar. Todas as vezes em que você estava argumentando com alguém, onde você estava num pretenso debate, e você usou na minha opinião, você colocou na minha opinião na história. Para pensar, olha lá dentro e fala assim: puta, na verdade, eu não tinha certeza do que eu estava dizendo.
Porque o que eu estava dizendo não era baseado em nada efetivo, não tinha nenhum fato para embasar aquilo. Às vezes até existem fatos para embasar a sua opinião, só que você não sabe deles. Você não sabe deles. Você não foi atrás do assunto o suficiente para dizer, olha, esses são os fatos que embasam a minha opinião. Eu só criei ela a partir de situações da minha vida. Eu criei ela a partir de coisas que eu vi, ouvi ou aprendi e não questionei. Olha que engraçado, a sua opinião pode estar certa, mas você não sabe disso. E é por isso que você diz, não, mas essa é a minha opinião sobre o assunto. Olha bem aqui nessa câmera da verdade e diz pra mim que eu tô errado a respeito disso. E aí a gente vai bagunçar um pouco mais essa história. Bom, isso é opinião, né? Opinião eu já peguei essa palavra e determinei. Olha, se você usar isso em uma discussão, você acabou com ela, né? Você tocou puteiro com a discussão, você não quer mais saber de discussão, você não quer saber de ser convencido, você não tá afim. É mais fácil você virar e falar assim, parou a conversa, você não vai me convencer, eu não tô afim de ouvir seus fatos, eu quero manter a minha opinião e morremos aqui o assunto. E aí eu finjo que respeito a tua opinião. Né? Respeite a minha opinião. Tá bom, eu finjo que respeito e acabou aqui a conversa. Seria mais sincero da tua parte e da minha. Ou da tua parte e da outra pessoa que estiver envolvida nessa discussão. Aí nós temos uma situação que piora, olha aí, piora uma discussão. Piora mais do que ter uma opinião. Essa situação que eu digo que piora ainda mais uma discussão, ela se chama ideologia. Eu costumo dizer que ter uma ideologia é pior do que ter uma opinião. Porque ter uma ideologia é ter um conjunto de opiniões, meu amigo, a respeito de algo. Agora eu vou deixar a esquerda puta, mas assim, o próprio Marx, em uma de suas obras, ele diz o seguinte, que a ideologia, ela serve para mascarar a realidade. Olha que interessante. Palavras de Marx, um ideologista, um cara que cria ideologias. E ele deixou bem claro, olha, a ideologia, na verdade, ela é feita para mascarar a realidade, né? Porque ela nunca vai tratar da realidade, ela vai tratar de algo utópico, algo que eu quero alcançar, um conjunto de ideias que na maioria das vezes nem é possível se colocar em prática, e aí eu estou falando de qualquer ideologia, não estou falando única e exclusivamente do socialismo, ou do comunismo, ou do anarcocapitalismo, ou do sei lá o quê. É um conjunto de ideias que servem para você defender como você gostaria que as coisas fossem, mas não dizer o que precisa ser feito agora para que essa situação mude. Olha que interessante. Se você parar para olhar o seu conjunto de ideias, porque você tem o seu conjunto de ideias, você tem a sua ideologia. Não, a minha ideologia é socialista, a minha ideologia é capitalista, a minha ideologia é o liberalismo, Não, não é. Eu vou deixar bem claro para você, não é. Você não tem essa ideologia. Você acredita que possui essa ideologia. Porque existe uma situação no mundo de hoje que é mais complexa ainda. As pessoas estão começando a fazer com a ideologia o que elas já fizeram com a religião. Mas como assim que elas fizeram com a religião? Olha, veja bem. Hoje em dia, se eu pegar 2 padres, ou 2 pastores, ou 2 pais de santo, e colocar um do lado do outro, assim, separado por uma parede, eles não sabem o que eles estão falando, e eu lanço a mesma pergunta para os 2 ao mesmo tempo, sobre algo referente à religião deles, uma crença, um dogma, uma situação, uma postura, não interessa. 1 mais 1 é 2, que cada um vai dar uma resposta diferente. Cada um vai dar uma resposta muito próxima uma da outra, mas com um entendimento diferente sobre aquela situação. Deus permite isso, não, Deus não permite aquilo. No candomblé isso pode, no candomblé isso não pode. Você vai ver isso. Por quê? Porque as pessoas já fizeram isso com a religião. Elas não estão procurando a religião, elas estão procurando o Deus delas. Elas pegam aquilo que está dentro da religião, aquilo que elas acham interessante para elas, elas usam. O que elas não acham interessante, elas podem inclusive emprestar de outras religiões. Olha que legal. E com a ideologia está acontecendo a mesma coisa. Eu pego uma parte da ideologia que me interessa, eu pego essa parte ideológica que eu acho legal, e o que eu não acho legal eu descarto e pego outra ideologia e trago para cá. Mas eu me declaro sendo da ideologia A. Mas se você falar assim, mas olha, o socialismo diz isso, isso, isso e isso, e a pessoa não concorda com um desses issos, ela vai virar para você, não, mas com isso eu não concordo, com isso eu não acho legal. E eu vou dizer para vocês o seguinte, isso não está errado não, porque isso é que permite que o ser humano cresça. Mas existe um problema muito sério nessa situação.
é que você pega esse conjunto de ideias, que literalmente é feito para mascarar a realidade, porque ela não trata de algo real, ela trata de algo do futuro ou trata de uma ideia do passado, mas nunca, nunca de uma ideia presente. Ou é uma dívida histórica de alguma coisa, ou é um futuro perfeito sem governo lá daqui a 60 anos, mas nunca é hoje. Nunca é agora. E agora? O que eu preciso fazer para melhorar o meu país? O que eu preciso fazer para melhorar a minha situação? Nesse exato instante. É sempre uma discussão do que foi ou do que a gente quer que seja. E aí, para a gente chegar no que a gente quer que seja, a gente precisa lutar hoje por essas ideias, por mais absurdas que elas pareçam. Se elas parecem absurdas, meus amigos, não lutem por elas. Mudem-nas. O problema Professora, você está mutada. Você tá com o áudio desligado. Ai, gente, desculpa. Obrigada. É porque a Polly, de vez em quando, a Polly é minha cachorra, ela dá umas latidas aqui e aí complica a vida. Mas então, a gente está no meio, eu estava falando, a gente está no meio de uma campanha eleitoral para prefeito. A nossa cidade está um pandemônio, né? Para não só falar em pandemia, porque a desculpa agora é toda desse raio dessa pandemia, coisas que já não estavam funcionando mesmo há muito tempo e que agora deixaram de funcionar mais ainda. E agora veio mais um escândalo aí de uma denúncia de máscaras superfaturadas que foram compradas e o pior, não foram entregues, foram pagas, os cofres públicos afundando, não tem concurso público, a prefeitura diz que não tem dinheiro para fazer o concurso público. Enfim, como é que a gente pode mudar isso? Eleição. Quem tem título? Na turma de vocês, quem tem título? Levanta um joinha aí. Vou até interromper aqui o título de eleitor. Eu não tirei, eu demorei a tirar e só ano que vem agora. Quem tem título? Bota um joinha aí. Só o Lucas? Sério, gente? Ué. Quem já tem, quem tem mais de 18 é obrigatório ter título, né? Senão não faz quase nada, mas a partir de 16 pode tirar o título de eleitor. Ninguém tirou? Jura? Quem vai votar nessa eleição agora? Lucas vai votar? Não sei, professora. Posso fazer o advogado do diabo? Com você? Uhum. Por que você não vai votar, Lucas? Sei lá. Sei lá, não vale, né? Não, talvez eu vá sim. Já pensou no que você quer do seu candidato? Ainda não. O que você vê de mais problemático na nossa cidade hoje? Pô, professora. Sei lá, muita corrupção. Não, é na sociedade, né? Na cidade, na nossa cidade. Desculpa perguntar, você tem plano de saúde? Tenho. Deus me livre e guarde que você passe mal na rua
e tenha que ir para um hospital público da prefeitura, você tem medo? É. Sim. Eu Não, tenho. na real não. Eu tenho. Não sei. Eu tenho. Não pelos profissionais, mas pela estrutura do Sim, sim. hospital. Nós estamos em 16 participantes na sala contando comigo. Tem mais alguém assim que se sente amedrontado por essa calamidade pública com relação à saúde que nós estamos passando? Sim. O verão praticamente já chegou, né? Para o calor que faz no Rio de Janeiro, a gente já está vivendo o verão tem um tempo. Até agora, eu não ouvi falar em nenhuma campanha pública sobre dengue, sobre chikungunya, sobre zika vírus, sobre combate ao mosquito, ao lixo na rua. Não ouvi nada. A quantidade de lixo que está se amontoando na rua é incrível. Mais 3 dias de chuva constante, como a gente teve na semana passada, né, acho que foi segunda-feira da semana passada, a cidade vai virar um caos. Aqui atrás do condomínio que eu moro, que fica atrás do Rio Centro, tem um canal, né, um córrego ali, que é um valão. Já foi um canal um dia, é o canal do Rio Caçambê, que é aquele também que deságua, parte dele, né, ele vem por 2 lados e parte dele deságua no Rio Centro. A parte limpa deságua no Rio Centro, a parte suja vai direto por dentro do esgoto. Dragaram o canal ali, tem uns 15 dias. Toda a sujeira que foi removida de dentro do canal continua na margem. Podaram as árvores. Todos os galhos continuam ali. Se vier uma chuva muito forte, vai jogar tudo para dentro do canal de novo. Isso é a prefeitura. Isso não é comigo. Quem dragou foi a SEDAI. Quem tem que remover é a Conurb. Mas espera aí, não está tudo debaixo de um mesmo guarda-chuva chamado governo municipal? E aí? Quem se responsabiliza por isso? Semana que vem a gente... o vídeo só faltam 3 minutinhos. Terminem de ver o vídeo que está na plataforma. E aí, na semana que vem, a gente conclui essa parte da ideologia, que é a matéria de prova de vocês, tá? Eu já vou deixar essa informação disponível na plataforma para vocês, de onde estão essas aulas, mas é a matéria de prova de vocês. Alguma pergunta? Não. 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 30. Vamos lá, Alexandre está aqui. Andrew, Ana Clara, Fabiano, Fabrício, Giovana, Giovanni. Iron tá aí? Não vejo na lista de chamada. João Marcelo. Também não. Luana. Aqui. Lucas, os 2. Luciano, não vejo. Maria Eduarda. Uma é a Duda Oliveira. Oi? Não, Sabe Maria... a data das provas?
Olha, sei sim, mas está lá no meu e-mail e vocês vão receber uma circular, mas é meado de outubro, tá? Obrigado. Nada. Maria Eduarda. Ô, professora, Oi? e esse é o terceiro bimestre, né? É o terceiro bimestre. Isso aí. Então só vai... Então só vai... só vai acabar o ano letivo em 2000, ó, em dezembro. O nosso ano letivo só acaba em dezembro mesmo, né? Não, não. Quem passa antes acaba em novembro. O quarto bimestre é em novembro. Sempre. Só fica para dezembro. Cortou, não consegui te ouvir tudo. Ah, já esqueci, professora. Deixa. O quarto... cortou, eu não consegui te ouvir tudo. Mas assim, o quarto bimestre termina em dezembro. Né? A gente tem todo um fechamento de ano que termina em dezembro. Cauã tá aqui, né? Eu tinha visto o Cauã aqui na sala. Ô, professora, e as notas de recuperação já foi... Já tá no boletim, essas coisas assim? Porque eu nem vi as notas. Eu já lancei todas as minhas. A minha tá toda lá. Tá todo mundo recuperado já. Dos meus. Quem fez o trabalho tá todo mundo recuperado. Mas aí eu não sei, vocês estão conseguindo ter acesso ao boletim online? Não, então, eu acho que só dá pra ver na parte do responsável. Só que isso tem um tempo já, entendeu? Só que eu não sei se era, tipo, o boletim antes de fazer a recuperação ou depois, entendeu? Só que não tô vendo mais a opção de ver o boletim. Então, não sei. Aí eu não sei as notas que eu tirei. O sistema deve estar fechado ainda. Acredito que se não abrir essa semana, para a semana que vem, com certeza. Ok. Mas a gente já lançou tudo, sim. E tem a Olimpíada Canguru, né, gente? E vocês... A Olimpíada de Matemática. Ano passado foi bacana, o pessoal fez, teve premiação na escola. Foi bem legal. Esse ano é bacana que vocês façam de novo. Tudo online, acho que vale a pena. Ok, pessoal? Beijo a todos, até semana que vem. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você Beijo, também. professor. Tchau, tchau. Beijo, professora. Beijos.